irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Liturgia da palavra que eu transmito aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. É a liturgia de 9 de outubro de 2022, domingo, dia de preceito para os católicos, dia de missa de preceito. 28ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o Glória, o Creio e a 4ª semana do Saltério. Antífona da entrada. Senhor, se levardes em conta as nossas faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós encontra-se o perdão, Deus de Israel. Salmo 129, versículo 3. Oração do dia. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos do 14 ao 17. Naqueles dias, Naamã, o sírio, desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. E sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Por favor, aceita um presente de mim, teu servo. Eliseu respondeu: Pela vida do Senhor a quem sirvo, nada aceitarei. E por mais que Naamã insistisse, ficou firme na recusa. Naamã disse então: Seja como queres, mas permite que teu servo leve daqui a terra que 2 jumentos podem carregar, pois teu servo já não oferecerá holocausto ou sacrifício a outros deuses, mas somente ao Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, que coisa, né? Comandante Naamã foi curado e tornou-se seguidor de Deus, o Deus de Israel, nosso Deus. Salmo responsorial, Salmo 98, versículos do 1º ao 4º, refrão 2º B. O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações revelou sua justiça. Repitamos. O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações revelou sua justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações revelou sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações revelou sua justiça. Os confins do universo contemplaram a salvação que vem de Deus. Aclamai, Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações revelou sua justiça. Repitamos: o Senhor fez conhecer a salvação, e às nações revelou sua justiça. Agora a segunda leitura do dia. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos do 8º ao
13. Caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por ele eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Merece fé esta palavra. Se com ele, Jesus, morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo. Agora a aclamação ao Santo Evangelho. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais. Aleluia, 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 aleluia. A aclamação aqui com o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco, em Cristo Jesus. Pois esta é a vontade de Deus para convosco, em Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 17, versículos do 11 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser um estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que texto bonito, né? 10 curados, Jesus curando à distância, inclusive. Somente um voltou para agradecer. Isso acontece hoje também, né? Nem todos agradecem, infelizmente. Tem pessoas que conseguem graças, mas não sabem dizer a Deus obrigado. Nós temos que aprender, né? Acostumar-nos a agradecer a Deus. Vamos à reflexão. Deixa eu ver se eu encontro aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho 2016, uma reflexão para passar para vocês. É o Lucas capítulo 17, versículos do 11 ao 19. Lucas 17. Não estou encontrando o que houve aqui. 17. Não estou encontrando. Talvez eu esteja no lugar errado.
Lucas 17, do 11 ao 19. Vamos ver. Outubro. Às vezes a gente demora para encontrar, né? Mas é assim mesmo. Assim, encontrei. A gravidade da doença, a lepra, engrandece o gesto do terapeuta Jesus e salienta a falta de sensibilidade e gratidão da maioria dos agraciados. Somente um voltou para agradecer. Considerada contagiosa, a lepra mantinha seus portadores afastados do convívio humano. Os 10 leprosos pedem a compaixão de Jesus, que exige deles um ato de fé, sem ainda serem curados, que se apresentem aos sacerdotes para comprovarem a cura. Então os 10 leprosos pedem a compaixão de Jesus, que exige deles um ato de fé, sem ainda serem curados, que se apresentem aos sacerdotes para comprovarem a cura. No caminho, os 10 se veem purificados da doença, porém, apenas um retorna glorificando a Deus e o faz em alta voz, a fim de que todos participem da sua alegria e se conscientizem do poder de Deus. Era um estrangeiro samaritano. Ele prostra-se, confirmando sua fé em Jesus. E os outros 9 deixam de ouvir dos lábios do mestre o coroamento da cura. Levanta-se e vá, sua fé o salvou. Pois é, isso acontece com muitos hoje também. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. A reflexão do Santini é bem profunda, pesquisada, eu gosto muito. Parabéns, Antônio Carlos Santini, né? Era um samaritano. Lucas 17, versículos do 11 ao 19. No Evangelho de São Lucas, que escreveu para um público de cristãos provenientes do paganismo, a figura do estrangeiro merece maior destaque. Em contraste com a dureza do coração do povo escolhido, sobram elogios de Jesus para a fé cega do centurião romano. Lucas 7, versículo 9. A gratidão do leproso samaritano, Lucas 17, versículo 18. Além do ato de fé do outro oficial romano aos pés da cruz, Lucas 23, capítulo 47. E da confiança inabalável da Ciro Fenícia, a mulher, né, que foi pedir a cura da filha. Mateus 15, versículo 28. E Jesus, admirado, exclama: não vi fé igual em Israel. Isto é, era de esperar que o povo da aliança manifestasse uma fé que fosse maior, mais fácil, mais visível. Quem dera. Desta vez, temos 10 leprosos, 9 judeus e 1 samaritano. Aos olhos dos judeus, o samaritano era inimigo, herético, praticava heresia, idólatra, adorava deuses estranhos, bastardo, impuro, conforme o livro do Eclesiástico 50, versículos do 27 ao 28. Eram incomunicáveis, conforme João 4, versículo 9. Naturalmente, a desgraça comum, a lepra que os atingira, tinha colocado os 10 no mesmo nível, superadas as divergências religiosas e sociais. Daí estarem juntos naquelas fronteiras entre Judéia e Samaria, caminhando por ali. Assim, todos os 10 clamam a passagem de Jesus, pedindo cura e compaixão. Jesus prontamente os remete aos sacerdotes do templo, que tinham o encargo de examinar o ex-leproso e dar-lhe um atestado de saúde, conforme o livro do Levítico, capítulo 12, capítulos 12 e 13. Obedecendo o que supõe um ato de fé, ele se põe a caminho para Jerusalém. Na estrada, os 10 se veem curados, enquanto
os 9 judeus seguem adiante em busca do tão desejado atestado de saúde, o estrangeiro, o samaritano, volta-se para Jesus para dar graças pela cura recebida. O Evangelho não chega a dizer que os 9 judeus são mal agradecidos. Mas é claro que para eles a declaração de pureza sanitária vinha em primeiro lugar. Também em nossa vida nós corremos o risco de deixar a ação de graças em último plano, enquanto procuramos sempre a Deus em busca de vantagens pessoais, paz interior, cura física, progresso material, sucesso no vestibular, melhores salários. Ora, o Senhor tem coisas melhores para nos dar, a começar por seu próprio Espírito, que nos convence da filiação divina e nos leva a chamar a Deus de Pai. Deus tem para nós dons de eternidade que não passam com o tempo, não acabam roídos pela inflação, nem corroídos pelo tempo. Que vale mais para nós, a gratidão ou o atestado de saúde? Um só foi dar ação de graças, foi agradecer a Jesus. Os outros 9 foram correndo só para pegar o atestado. Atestado da cura. Cura realizada por Jesus à distância. Como se fosse uma telepatia, né? Gente, isso acontece até hoje. Quantos vão dar ação de graças? Quantos vão pedir? Pedir, pedir, pedir. E quando não recebem, se revoltam. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Fora de vós, Senhor, não há felicidade para mim. Salmo 16, versículo 2. Parabéns ao Antônio Carlos Santini, santini@novaalianca.com.br é o e-mail, por essa belíssima reflexão. Vamos ao santo do dia, São João Leonardo. É santo do dia 9 de outubro. Eu pesquisei no site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br. Agora vocês que acessam meus endereços eletrônicos podem utilizar à vontade. Quer dizer, da minha parte, eu não faço nenhuma exigência, né? É bom que você diga a fonte, né? Porque se houver alguma coisa, você fala, eu peguei, né, captei, eu pesquisei naquele lugar. Então, tem o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Eu acho o YouTube mais fácil, Paulo Roberto Maciel. Pronto. São João Leonardo, santo do dia 9 de outubro. Leonardo nasceu em Toscana no ano de 1541. Levou uma vida normal de leigo, trabalhando no ramo farmacêutico com o pai até os 26 anos de idade, quando este morreu. Tendo participado do trabalho junto aos pobres com os padres colombinos, decidiu entregar a sua vida ao seguimento de Cristo. Mesmo sabendo das dificuldades por ser adulto, Leonardo não se intimidou. Enfrentou os estudos desde o começo, do princípio mais elementar. Aprendeu latim, e em seguida aplicou-se no estudo da filosofia e da teologia. 4 anos depois, foi ordenado sacerdote, dedicando-se à catequese das crianças. Implantou, junto com alguns religiosos, uma educação totalmente voltada para os princípios cristãos, nascendo em 1574 a Congregação da Doutrina Cristã, hoje clérigos regulares da Mãe de Deus, também conhecido como Padres Leonardinos. Então esse grupo é conhecido como Padre Leonardinos. Em 1584, resolveu fazer uma peregrinação à França, ao santuário de Nossa Senhora de Loreto. Leonardo, que tinha conquistado a confiança do Papa Clemente VIII, foi enviado por este para realizar diversas missões em seu nome, restaurando a disciplina religiosa em várias ordens, conventos e congregações. Era tempo de decadência de costumes.
Seu trabalho entusiasmado e atraente trouxe de volta os velhos princípios do verdadeiro cristianismo que se haviam perdido no dia a dia de muitos integrantes da igreja até. Preocupado em assegurar um futuro de fé às crianças pagãs, fundou em parceria com João Batista Vives um colégio para jovens sacerdotes que se espalhariam pelo mundo como missionários, pregando o catolicismo entre os infiéis e cuidando das vítimas das epidemias. Portanto, João Leonardo foi o precursor do colégio urbano dos missionários da propaganda Fidei, ou obra da propaganda da fé, fundado em 1627 em Roma, atuante até nossos dias, principalmente na esfera da Santa Sé. E também dos missionários exteriores de Paris, fundado em 1663. Influenciado pelo Concílio de Trento, ao lado de grandes religiosos da época, como os depois santos Felipe Neri, José Calazans e Camilo de Leles, João Leonardo travou uma grande luta pela reforma eclesiástica da Itália, o que o fez tornar-se também um dos grandes do seu tempo. Radicado em Roma, ele morreu no dia 8 de outubro de 1609. Seu corpo se encontra na cripta da Igreja Santa Maria, em Campitelli. Beatificado em 1861, Papa Pio XI declarou o santo João Leonardo em 1938, cuja festa litúrgica ocorre no dia de sua morte. São João Leonardo, rogai por nós. É o santo de 9 de outubro. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus onipotente, o Deus do impossível. Ele proverá, ele providenciará aquele pedido seu, se for para o seu bem. Muitas vezes não é para o seu bem e ele não providencia. Na minha vida, eu fiz vários pedidos que não foram atendidos e só décadas mais tarde é que eu fui entender que Deus não atendeu porque seria o meu fim precoce se ele atendesse aqueles pedidos. Obrigado, Senhor. Sua grandeza não cabe no nosso pensamento. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, porque o significado é o mesmo. Vem do dialeto de Jesus, o aramaico, e significa vinde, Senhor. Vem, Senhor. Um dia Jesus vai voltar. Não sabemos a data, não sabemos o dia nem a hora, mas ele vai certamente voltar e será o juízo final, a parousia, o fim dessa história, desse tempo que vivemos aqui, desse espaço. Não vai haver mais esse tempo nem esse espaço. A volta de Jesus é uma dimensão, acontecerá numa dimensão mística, inenarrável, inefável, como diz o apóstolo São Paulo. Não cabe na nossa imaginação, não há como fazer descrição. Já pensou? Jesus voltando numa dimensão espiritual, mística, transcendental, sobrenatural, com seus anjos, para julgar toda a humanidade. Os vivos e os mortos serão ressuscitados para esse julgamento. Não haverá mais tempo nem espaço como conhecemos. Muitos irão para o céu, para o novo Éden, para a felicidade em plenitude, o gozo eterno. Terão a imagem beatífica de Deus. E muitos irão para o inferno, infelizmente, para a danação eterna. Quem for para a danação eterna irá por conta própria, porque recusou a graça de Deus que está sendo dada aqui, nesse mundo, onde somos perecíveis, somos vermes. Nossos corpos aqui, o que vale? Somos pó. O dia que formos enterrados, estaremos debaixo da terra. Em pouco tempo, essa carne virará vermes. E passado mais um tempo, pó. Então, o que somos aqui? Por isso que temos que ter em mente a vida seguinte. Nós não nascemos para esse mundo, mas para a vida eterna. Mas é preciso reconhecer isso.
Vamos nos reconciliar com Deus. Perdão, Senhor, meu Deus, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, pecados do pensamento, atos, omissões, todos os pecados, pelas transgressões que eu faço com as palavras. Perdão, Senhor, meu Deus. Jesus Cristo, eu quero a vida eterna. Jesus, eu quero a vida eterna.